Essa questão da inteligência artificial, nós temos que entender que o mundo da tecnologia que nós estamos vivendo cada vez está mais intenso e mais rápido. Deus deu a capacidade para o ser humano desenvolver, e isso é louvável, mas a inteligência artificial pode ser um artifício usado pelo inimigo, professor Leandro Quadros? Quem sabe que poderá enganar, quem sabe até os escolhidos, como diz a Bíblia, com os falsos profetas e os falsos messias? E aí, foi essa pergunta que nós abrimos no programa aqui, professor. Como é que fica essa questão do engano, que a gente sabe que cada vez vai intensificar mais? Realmente, Tito, a Bíblia fala, né, da contaminação do mal e do pecado em todas as esferas humanas. E por mais que Deus tenha dado dons, sabedoria e conhecimento ao ser humano, por causa da corrupção da natureza humana, pelo pecado, o ser humano vai usar isso de forma indevida. Tiago 1,17 é um texto que diz assim que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Então tudo aquilo que é bom, seja no aspecto natural ou espiritual, vem de Deus. Agora, o que nós devemos ter em mente em relação à inteligência artificial? Ela se tornará cada vez mais essencial, né, para o trabalho. Então, isso faz parte, o desenvolvimento tecnológico faz parte dos dons que Deus deu para o ser humano. O que o ser humano tem que aprender a fazer é usar isso com sabedoria e honestidade. Por que eu falo honestidade? As pessoas usam a Bíblia de forma desonesta, pessoas usam o dinheiro de forma desonesta, pessoas usam sua influência de forma desonesta, pessoas podem usar inclusive a inteligência artificial de forma desonesta. O que o cristão tem que fazer? Ele não pode ser um alienado, né, em relação à tecnologia, ao desenvolvimento tecnológico e à cultura, mas um cristão pressupõe-se que ele vai guiar-se por princípios. E não há melhor forma de guiar-se por princípios do que conhecendo o decálogo, né? Quando você conhece o decálogo, os 10 mandamentos, e se guia por estes princípios de Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, você vai poder manter um bom relacionamento, tanto com Deus quanto com o próximo. E você pode guiar-se pelo decálogo, inclusive na forma como você vai usar a inteligência artificial. Por exemplo, um dos 10 mandamentos que nós podemos aplicar, mais de um na verdade, mas em Êxodo 20:16 diz assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, se você usa uma inteligência artificial, como alguns já estão fazendo, para dar golpes ou dar um falso testemunho contra as outras pessoas, né, é uma pessoa desonesta, é uma pessoa que está colocando, sim, a sua salvação a perder, porque a pessoa não tem a graça de Cristo, né? Uma pessoa que tem a graça de Cristo, ela é transformada pelo Espírito e se torna uma pessoa melhor. Eu lembro que há pouco tempo, alguém no YouTube falou de alguém que saiu da igreja e desonestamente usou uma foto minha. E as pessoas se preocuparam achando que eu estava fora da igreja, que eu havia abandonado a fé. Então você percebe uma coisa, se por causa de uma thumb, uma capa de vídeo do YouTube, as pessoas se deixam levar, imagine por uma inteligência artificial. Já citei notícias de pessoas que fraudaram, simularam uma reunião em uma empresa com os sócios e um dos sócios majoritários transferiu uma grande quantidade de dinheiro para a conta de alguém, sendo que nada era real, tudo era simulado, tudo foi feito pela inteligência artificial. Então o que nós temos que fazer? Usar a tecnologia, óbvio, dá para fazer muita coisa boa com ela. Eu mesmo tenho aprendido cada vez mais a me utilizar da IA, porém temos que nos guiarmos por princípios. Que eu recomendo para você, oriente-se pelo decálogo. E uma segunda dica que eu dou para você, amigo telespectador, vá à Bíblia. Você pode
consultar a IA para fazer certas perguntas, certas questões bíblicas, mas isso não vai ajudar você na sua relação com Deus. Perdão? Sabe que hoje, é importante isso que você está falando, porque você sabe que hoje é totalmente possível pegar, por exemplo, a sua imagem com a sua voz. Sim. E fazer com que esse vídeo chegue às pessoas, você desvirtuando, por exemplo, um mandamento de Deus, Sim. uma doutrina bíblica, e as pessoas acabarem até acreditando nisso. Por isso que a gente tem que estar bem preparado na palavra, né, professor? É o que você está dizendo aí. Nós temos que estar bem preparados, porque se a própria Bíblia diz que, se possível, enganaria os escolhidos, e a gente está vendo hoje como que a tecnologia está avançando, e isso é só o começo. Só o começo. Então nós temos que estar bem arraigados, próximos à palavra de Deus, para não sermos pegos de surpresa, não é isso? Isso mesmo, Tito. E as pessoas têm que acostumar-se a irem às fontes primárias, né? Conferir na Bíblia. Se um dia você vê um vídeo, né? Alguém montou algo na IA, do Tito ou eu falando mal de uma doutrina bíblica, né? A primeira coisa que você faz primeiro é confiar na Bíblia. Digamos que realmente em algum momento eu tivesse apostatado ou o Tito também. Nós não somos o seu padrão doutrinário, né? O seu padrão doutrinário é a Bíblia. Você tem que ficar com a Bíblia. Em Atos 17:11, os bereanos foram considerados nobres porque, além de receberem a Bíblia com vontade, eles foram conferir se o que Paulo e Silas pregavam estava na Bíblia ou não. Então é isso que você tem que fazer. Tá? Você tem que ter muito cuidado. Vá à Bíblia. Outra coisa, não use a IA para substituir o seu estudo bíblico. Você tem que folhear a Bíblia. Você tem que ler o texto bíblico, você tem que sublinhar, você tem que anotar os insights que o Espírito Santo te dá. Então, consulte-a, tudo bem, mas lembre-se, isso não substitui seu estudo da Bíblia, tá bom? Então, use com sabedoria. Use com sabedoria, guiando-se pelo decálogo, pelos princípios de honestidade do decálogo, e aí essa ferramenta poderá ser muito útil para você e no seu trabalho. Agora, não use de forma alguma desonesta. Porque aquilo, amigos, que é usado de forma desonesta não tem a bênção de Deus. A curto, médio ou longo prazo, a coisa vai ser descoberta e a casa vai cair, diríamos assim. Então, faça a coisa de forma honesta, guie-se por princípios, guie-se pela Bíblia, e aí você vai poder fazer uso devido da ferramenta que está aí à nossa disposição.